Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, então, fechamos assim o ciclo dos domingos do tempo comum, com a festa solene de Cristo Rei do Universo. Eu gosto sempre de lembrar a mim mesmo, e por conseguinte a vocês também, que a festa de Cristo Rei pode carregar alguns perigos para nós. O primeiro é imaginar um Cristo triunfalista. Que quando a gente imagina um Cristo triunfalista, a gente vai colocar em pé de igualdade Jesus as indumentárias de um rei da terra. Coroa, cetro, manto, ouro, prata, anelzão de ouro, né? Joias preciosas, ouro e prata, exércitos, armas, dinheiro, poder, luta para estar no poder. Então, essa para mim é a primeira coisa que a gente tem que tirar da festa de Cristo Rei. Porque quando a gente faz isso, também a gente vai querer fazer esta mesma coisa na vida. A gente vai entrar em disputas por ouro e prata, por dinheiro, por poder. Poder é terrível, né? Talvez, do ponto de vista antropológico, seja a pior coisa do ser humano. Ou eu digo ser humano falando de humanidade, porque as pessoas vão em busca do poder e às vezes esquecem que tudo se acabará. Que para nós um dia vai então virar pó. 3, 4 anos depois da morte, se for um processo convencional, nós só teremos o pó. Um ou outro osso fica, o resto vira pó. A carne, em menos de nada, se acaba. Mas as pessoas se esfolam, as pessoas se matam pelo poder. Impressionante isso. Às vezes, 2 grupos brigando, ou 2 pessoas brigando, por um poder que as pessoas acham que é de ouro e de prata, e é como se fosse uma bexigazinha de encher, que basta uma pontinha da unha para estourar e se acabar tudo. Então é muito importante, na festa de Cristo Rei, a gente ir por esse caminho, de não querer um Cristo triunfalista, um Cristo do poder. O nome já é forte, né? Rei. Mas é preciso entender quando ele diz a Pilatos, né? Pilatos pergunta, aliás, também Herodes pergunta, que rei é você? Então, ele não responde nada a Herodes. A Pilatos ele fica o tempo todo calado, mas depois ele responde assim, mas você é rei? Ele diz, bom, sou o rei, mas meu reino não é deste mundo, não é do mundo do ponto de vista temporal, é do mundo do ponto de vista da essência, porque não precisa nem de ouro, nem de prata, nem de coroa, nem de cetro, nem de manto vistoso. O manto de Jesus, olha quando a gente vai olhar como é esse rei. A coroa, como é a coroa do Cristo Rei? Como é a coroa do Cristo Rei? Hein?
Como é a coroa do Cristo Rei? De espinhos. Essa é a coroa. A coroa do Cristo Rei é de espinhos, mas a gente torna de ouro e de prata. Aquilo que está na iconografia, nas imagens, é pura transferência do poder. Nós que queremos esse poder, transferimos então para a iconografia, a imagem, então, do Cristo que está na cabeça da gente. Eu quero desejar que cada um de nós penetre na beleza deste evangelho de hoje. Aonde está esse reinado? Quem é o exército desse reinado? Os famintos, os sedentos, os presos, os nus, os doentes, os transeuntes. Esses são, então, esse é o exército, entre aspas, desse rei. E é desse reinado quem entra nesta dinâmica. Quem não entra nesta dinâmica pode ter a tiara mais bela do mundo, pode ter a túnica mais rica do mundo, a capa de asperge mais sofisticada do mundo, o báculo de ouro ou de prata, a mitra mais bem enfeitada do mundo, mas não entrou no reino. Para entrar no reino, tem que ter a simplicidade de dar de comer a quem tem fome, de dar de beber a quem tem sede. Claro, existem milhões de formas, de maneiras para cumprir esse mandato que a parábola do juízo final traz para nós. Existem muitas maneiras. O Evangelho não se preocupa em dizer tem que ser assim. Não, o Evangelho exemplifica. Quando ele fala da multiplicação dos pães, ele fala de uma obra comunitária. Ele não fala de uma pessoa, é uma obra de uma comunidade, é a obra de um grupo que não está na perspectiva do poder chamado temporal. Mas isso é muito importante para nós. Eu estou falando isso para poder a gente tirar a imagem que a gente tem triunfal, então, de Cristo Rei do Universo, e colocar a imagem real do Cristo, a imagem verdadeira do Senhor. O seu manto não tem ouro nem prata, o seu manto tem suor e sangue e água. O seu manto, ele não é revestido de púrpura. O seu manto não é revestido de fios de ouro nem de prata. O seu manto é manchado, sujo de poeira, de lama, de suor, de sangue, de esforço, de luta, de muito trabalho. Que cada um de nós, meus irmãos, possa entrar nesta dinâmica desta parábola. E eu digo a vocês, o primeiro grande empecilho está na nossa imaginação, está naquilo que nós não podemos esquecer, o que o Santo Agostinho fala, né? O ser humano é anseios, o ser humano é desejos, o ser humano é imaginações, que aí dá nos projetos. O projeto é quando você corporifica, então, o que sobra do descontrole dos seus anseios, o que fica dos seus desejos. Não estou falando aqui do ponto de vista negativo, não. Estou falando aqui do ponto de vista positivo, bom, né? Então, se os nossos anseios são bons, se os nossos desejos são bons, se as nossas imaginações são boas, se os nossos projetos são edificantes,
consequentemente, a nossa prática será também boa. Agora, se a gente se deixa dominar, até por aquilo que não conseguimos dominar, pelos anseios perversos, e o anseio mais perverso do ser humano chama-se poder. Poder. Esse é o anseio mais perverso do ser humano. Poder. Querer ser senhor, querer ser dono, querer ser o centro, querer tudo para si. Isso é o poder. E aí todos nós, nenhum de nós está fora desse alcance. Por isso cada um de nós deve ter muito cuidado para não imaginar esse Cristo triunfal, esse Cristo vencedor. A palavra vencedor também é outra palavra perigosa, né? Porque vencer, muitas vezes, na cabeça da gente está passar por cima dos outros, desrespeitar a história, desrespeitar o caminho natural das coisas. Isso vale para todo mundo, viu? Isso vale para vocês leigos, isso vale para nós padres, isso vale para os diáconos, isso vale para os bispos que se cuidem, né? Os bispos que se cuidem, porque eles lidam diretamente com o poder. E se eles não cuidarem, estou falando também de nós padres, se a gente não cuidar, para não botar a peteca só nos outros, se não cuidar do poder como um constante instrumento de serviço aos que têm fome, aos que estão com sede, aos que estão nus, aos que estão presos, aos que estão doentes, aos que são transeuntes. Tchau, tchau, tia Chica. Tchau, tchau, tia Chica. Então, quanto maior o grau, Jesus disse, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Não tem nem dúvida. De vocês será um nível de cobrança. A nós padres, outro. Aos bispos, que se cuidem os bispos. Que tenham cuidado os bispos, que aproveitem os seus ministérios para serem caridosos, para cuidarem dos pobres. A preocupação do padre é na sua paróquia, de forma geral. A preocupação do bispo deve ser na diocese toda. Então, é muito importante isso para nós. Com isso, não estou desrespeitando, nem dizendo que não é importante o padre, não é importante o diácono, não é importante o bispo, não estou falando desse sentido. Estou falando do exercício do poder. Do exercício do poder que recai sobre cada um e sobre todos. E o Evangelho, então, esse Evangelho que busca e que pede e que insistentemente está ensinando para a animação da vivência do Evangelho, pede de nós essa postura, essa prática. Que Jesus nos ajude bastante, e Ele sempre nos ajuda, que a gente tenha abertura de coração para olhar a nossa vida. Como é que a gente está pensando o nosso Natal? Como é que nós estamos pensando o ano que vem? Como é que nós pensamos as coisas? Na nossa cabeça, quando pensamos no Natal, o que é que logo vem? Devemos deixar-nos orientar, e o Natal é um tempo bonito e belo, que chama a fraternidade ao centro da cena. Então, isso é muito importante para nós. Que esse Cristo crucificado com a coroa de espinhos ajude-nos a ser parecido com Ele e a ter o seu sentimento. Que assim seja. Amém.